Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Estaremos aí, amém? No culto de ensino. E eu creio que nós não teremos tempo hábeis para conclusão. Então, quando estiver se aproximando das 9h30, eu vou estar finalizando, né? E terça-feira que vem a gente estará dando continuidade, amém? Porque eu creio que Deus há de explanar muita coisa, amém? E eu falo, aproveita para aprender, amém? Eu não vim trazer teologia, porque teologia tem tese. Se você pegar a Igreja Batista, ela a respeito desse texto, ela tem uma tese, ela afirma que é assim. Se você pegar a Assembleia, vai dizer que é assim. Cada faculdade teológica, cada liderança teológica tem uma visão diferente. Então, é tese de homens, entendimento humano. Eu não caio para esse lado, amém? Não é uma área que eu exploro Apocalipse, a menos que o Senhor me revele algo, amém? Então o que eu quero trazer para os irmãos é de uma forma espiritual, a qual o Senhor vem me revelando nesses últimos dias, amém? Glória a Deus. Então eu falo para os irmãos, atentam, amém, aprende, né? Porque tudo, amém, que está na Bíblia aponta para Jesus, nosso Senhor e Salvador, e ao mesmo tempo aponta para nós que necessitamos de salvação, sermos também, aleluia, como Jesus é a primícia e nós após ele, amém, que fomos comprados, aleluia, não por ouro nem por prata, mas pelo seu sangue precioso na cruz do Calvário, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 12, e a gente vai caminhar ali dentro. Pode tomar o seu assento também, vamos caminhando dentro. Eu preciso do vento, aleluia, glória a Deus. Mesmo sentado, encurva a tua cabeça, amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar e te exaltar. Pai querido, Pai amado, que a igreja hoje venha compreender, Pai querido, quando o Senhor veio, estava, Senhor, em terra, na condição de homem, a qual, Senhor, aleluia, o Senhor passou pelo sacrifício da cruz do Calvário, depois de ressuscitado. Pai querido, aconteceu um fenômeno muito tremendo. O templo aonde era regido por Herodes, aquele povo agora que estava dentro do templo, diziam unânimes: não queremos, aleluia, palavras de homens, mas queremos palavra de Deus. Alabassurianda calabai. Senhor, que a igreja hoje entenda esse fenômeno, quando o Senhor vem intervir, aleluia, a tua palavra diz que um anjo matou Herodes, porque não glorificou ao Senhor. Pai querido, a igreja do Senhor, depois de Jesus, aleluia, é a igreja para glorificar o Senhor. É a igreja que do altar, labassurianda, calabai, não pode ser expressada palavra de homem, mas palavra de Deus, de calabassurianda, lamanai. E eu peço, meu Pai, sempre isso, e mais do que nunca, ó Deus querido, aleluia, que deste altar
Senhor, aleluia, que não haja palavra, não haja como expressar, se não for a revelação, o querer do Senhor para a igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia, em cada expressão neste altar, que o culto, a cada culto, aleluia, cada vez mais, seja para engrandecer, glorificar, exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o capítulo de número 12 de Apocalipse começa assim: e viu-se um grande sinal no céu. Viu o que? Um sinal. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Amém? Até aí, né? A teologia, irmãos, elas concordam em alguns aspectos daqui, é unânime a concordância, né? Que a mulher, ela é uma pré-figura da igreja. Amém? Glória a Deus, vocês estão aí? E que as 12 estrelas é uma simbologia tanto das 12 tribos, como também dos 12 apóstolos. Amém? Lembra dos 24 anciãos da Bíblia? Quem lembra? Os 24 anciãos? Então, soma dos 12 tribos, 12 apóstolos, 24, amém? Glória a Deus. Estão entendendo aí essa numerologia? Glória a Deus. Então não é essa área que nós vamos entrar, porque é algo assim que fica muito claro, amém? Porém, então nós sabemos que uma das simbologias da mulher, essa visão da mulher, fala da igreja, amém? Mas também fala de Maria. Isso aí nós vamos entrar talvez numa segunda parte. Hoje nós vamos falar em específico da igreja, mas ela também fala da mulher, exatamente da mulher, que daria luz ao Senhor Salvador. Então está falando também de Maria, amém? Que concebeu a Jesus, amém? Então, tão claro isso, né? E a outra simbologia é a igreja, que é a mais conhecida, amém? E nós vemos que ela está revestida do quê? Do sol. Olha que coisa tremenda. E estava grávida, e debaixo dos seus pés uma coroa de 12 estrelas. Desculpa, vou ler de novo. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Amém? Tendo a lua debaixo dos seus. Guarda isso. O sol, revestida com o sol. Amém? O que lembra o sol? Jesus, sol da luz. Amém? Então uma igreja revestida de Cristo, revestida do Senhor. Amém? Glória a Deus. Da justiça do Senhor. Noé foi pregoeiro da justiça. Amém? Glória a Deus. Então uma igreja revestida do Senhor. Vamos analisar isso. Porém ela está com seus pés, debaixo dos seus pés, a lua. Então eu vou imaginar a cena, vocês viram no vídeo lá, né? A mulher resplandecendo o sol e debaixo dela a lua. Quem conhece um pouco sabe que a lua, ela brilha, mas a luz não é dela. Correto? Ela não tem luz própria. Mas em Apocalipse, conversando com o evangelista, ele me fez lembrar algo tremendo. Lá em Apocalipse, Deus diz assim, ó, façamos 2 luminares, né? Vou lá. Amém?
pode ir lá. Apocalipse 1,16. Eu vou apagar ali que fica acompanhando ali. E fez Deus 2 grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, e um luminar menor para governar a noite. E fez as vezes? Tá. Se nós pegarmos, voltando lá em Apocalipse, nós vamos ver que vai, logo após essa visão, vai ter uma visão a respeito da queda de Satanás. Amém? E que a sua cauda arrastou, amém, a terça parte das estrelas. Então também as estrelas têm uma simbologia de anjos. Amém? Não são anjos, mas são figuras. Então toda a criação do Senhor, tudo que Deus criou, ela é revelação. Ela revela. Amém? A Bíblia diz assim. Primeiro, vamos entender. Aonde é que a teologia erra? Quando quer explicar Deus. Deus não se explica. Mas a Bíblia diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. E quanto mais você conhece o Senhor, mais Ele revela os seus projetos, os seus planos. E cada vez mais a gente vai entendendo e compreendendo. Amém? Glória a Deus. Por isso aquilo que é revelado pertence ao homem. Aquilo que está oculto pertence a... Glória a Deus. Então nós temos aí essas simbologias que mudam dependendo da situação. Vamos dar um exemplo. Se aqui a mulher revestida do sol, o sol representa Jesus, mas nós vemos que o Senhor diz que não se pode adorar o sol. Correto? Não se adora a criatura, se adora o Criador. Amém? Mas Jesus está sendo representado como o sol. E agora? Como é que pode isso? Amém? Lembra quando aquele jovem chegou até Jesus e disse: bom mestre? Ele disse: por que me dizes que eu sou bom? Ali ele estava como o sol. Bom é Deus. Amém? Estão entendendo aí? Estão entendendo? Está começando a entender, né? Então tudo que Deus criou está, aleluia, a grande revelação em tudo. Quer ver que nós vamos entender isso? Romanos 1, verso de número 20. Vamos lá. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outra tradução diz que indesculpáveis. Ou seja, não haja desculpa. Do que é que está sendo dizendo? Aonde caberia isso aqui? Romanos 1:20. Nos dias de hoje, para a ciência. Para aqueles que não acreditam na criação, mas sim na evolução, aonde os ateus se apegam. Por quê que eles se apegam a essa vertente? Porque se eles acreditarem na criação, eles têm que acreditar na Bíblia. Você está entendendo? Lembra quando chegaram para Jesus e disseram assim: de onde vêm os seus sinais? Aí ele pergunta assim: o ministério de João é de Deus ou é dos homens? Aí o sábio, muito esperto, diz: irmão, se nós falarmos que é dos homens, o povo já aceitou, já reconheceu que é de Deus. Aí nós vamos ficar tipo assim: ué, vocês são sábios e não sabem que é de Deus? Mas se nós dissermos que é de Deus, aí ele vai dizer: então por que vocês não aceitam o ministério de João?
Então a ciência mais ou menos é isso aqui. Então eles arrumaram esse argumento. Amém? Porque verdadeiramente a vida, tudo que Deus criou, ela tem vida. Uma árvore que você planta no seu quintal, se ficar muitos dias, o John tá aí, entende mais que eu, mas a raiz da árvore, ela tende a começar a crescer. Ela sente o cheiro das águas. Lembra de Jó? Ela começa a sentir o cheiro das águas. E ela, de uma forma sobrenatural, ela começa a arrumar força onde não tem. Ela não pode crescer mais para cima, ela começa a crescer para baixo e vai buscar as áreas onde tem água. Normalmente estoura cano, esgoto, não é, Johnny? Aí eu falo para você, da onde é que vem isso aí? Então a natureza, ela tem vida. Amém? E quem deu para ela? Então, aqueles que defendem a evolução baseiam-se na maravilha da natureza. Então, quem que é Deus aí para eles? É a criatura e não o Criador, amém? Estamos claros? Pois bem, só que a Bíblia em Romanos vai dizer assim, que tudo que foi feito aponta para o Criador, que foi criado. Aí ele falou, sendo assim, não tem como arrumar desculpa. Lembra de Paulo, quando Paulo diz assim, olha, se a lei não me dissesse para não pecar, então não saberia, sendo assim não existiria o pecado. Aí parece que fala assim, nossa, então era melhor não conhecer a palavra. Mas Paulo deixa bem claro, a lei é boa, porque senão eu morreria nos meus pecados. Em outras palavras ele estava dizendo, senão não haveria salvação para mim. Mas a partir do momento que eu conheci a lei, eu conheci os meus pecados. E não só isso, quando ele conheceu os seus pecados, ele conheceu que havia alguém para o redimir dos seus pecados. Alabassurianda calabai. Então a ciência, ela não é inocente, porque eles leem muito. Se tem um povo que lê a Bíblia, é o tal do ateu, lê mais do que o crente que vem na igreja. Eles conhecem, só que daí se agarram em teorias, a fim de que, bom, se eu não acredito, então eu estou livre. Mas a palavra do Senhor diz que não tem como, porque os olhos dele estão contemplando, a inteligência deles está vendo tudo aí, e eles no fundo, sabem da verdade. Pode não querer a verdade, mas conhecer ela, conhece. É como a igreja do Senhor. Ela pode rejeitar a palavra que Deus está falando. Ela pode arrumar argumento para não aceitar, não se dobrar ao Senhor, mas que sabe que é Deus falando, sabe. Pode sair bravo daqui com o pastor, mas sabe que Deus falou. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes o seu discurso se desvaneceu e o seu coração insensato se obscureceu. Então essa é a atitude. Em vez de caminhar para a luz, eles vão caminhar ao contrário, para que não resplandeça essa luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém? Só para a gente entender alguns aspectos, né? Pois bem, então nós vemos aí essa simbologia da lua, do sol, e entramos na questão da lua. Amém? Se a lua não tem luz própria, a igreja, se a mulher significa, a simbologia da mulher é a igreja, a mulher está posta sobre o mundo. A igreja foi estabelecida sobre o mundo. Aí, aleluia, o que a palavra do Senhor diz para mim e para você que vive dentro da igreja? Vós sois a luz do mundo. A lua que representa o mundo, aleluia, ela precisa ter luz, que o Senhor diz que ela deve governar nas trevas. Mas de que forma ela vai governar?
na escuridão, através da luz que emana de mim e de você. Aleluia. A luz manifestou e as trevas não prevaleceram. Aí vamos a se Jesus, aqui em Apocalipse, é a luz que está na mulher, representa Cristo, o sol, porém, nessa questão de que ele está para glorificar o Pai, amém? Ele despiu da sua glória. Ele é muito maior que o sol. Ele é o Senhor, Ele é Criador. Antes dele, nada do que foi feito se fez. Mas ele começa aqui, de calabassurianda calabai. Ele se diminuir, aleluia, achado na forma de homem. Vamos chegar nisso. Olha que mistério tremendo. Estou arrepiado aqui, é mistério de Deus. Aleluia. Nós vamos entender isso. Se Jesus, sendo ele Deus, não ousou ser igual a Deus, e agora ele é achado na forma de sol, que não pode ser adorado, mas sim, aleluia, ao Senhor do sol, amém, glória a Deus. Estão me entendendo aí? Então nós vamos entender isso, aleluia. Por que que José, no segundo sonho de José, ele diz assim: olha, eu tive outro sonho. Eis que o sol e a lua, aleluia, lembra? Se curvava diante de, e as estrelas, né? 11 estrelas ou 12? Não lembro agora. 11 estrelas, né? É 11. Então ele estava falando dos irmãos dele, amém? Eram 12, glória a Deus. Então ele estava dizendo que o Pai, Sol, lembra a figura do Senhor? A comparação de Jesus como marido, como homem, ou a comparação do homem como Cristo, cabeça da mulher, lembra disso? Efésios, quem lembra? Vamos aguardando aí. E aquela faz uma semelhança, e Jesus como cabeça da igreja. Assim como Jesus deu a vida pela igreja, o marido deu a vida pela sua esposa, a fim do que? De santificá-la. E Jesus deu a vida pela igreja a fim de santificá-la. Glória a Deus. Mas daí nós vemos aqui que o sol, que em Apocalipse faz uma analogia a Cristo, está se curvando diante de um homem exaltado por Deus. A lua, que nesse caso representa a igreja, olha que coisa tremenda, também se curva diante dele. Amém? Glória a Deus. Vamos analisar isso. Porque José tem uma revelação dentro da história de José. Quando Faraó dá um título a ele, Sefanete Paneia, Salvador do mundo. Entendeu? O sol e a lua, as estrelas que representam anjos, toda a criação, amém? Na figura de José, que tipifica Cristo, que venceu, e agora, aleluia, é o Senhor do sol, é o Senhor da lua, é o Senhor das estrelas, alabassurianda calabai, e é o Salvador daqueles todos que precisavam vir até Ele e se curvar diante de José para sobreviver, para ter vida em si mesmo, para que as famílias fossem salvas. Estão entendendo? Ficou claro? Dá para entender? Porque ali estava uma revelação e anunciando o nosso Senhor. Tudo que Deus fez
era para anunciar o seu projeto, seu plano de salvação. E lembra que em 1 Pedro, aonde Pedro vai dizer que ele foi dado antes da fundação do mundo, amém? Para nossa salvar e revelado nesses últimos dias, Pedro disse isso. A revelação, já foi feito isso, já aconteceu. No mundo espiritual já aconteceu isso. Porém, só foi revelado agora nos nossos dias. Pedro está dizendo isso. Mas então já aconteceu. Lembra que eu falei do mundo espiritual que já acontece? O Senhor, Ele chamou a existência esse dia. Aqui nós vamos entender esse mistério de Apocalipse. Quando nós vemos que o dragão, porque o inimigo não caiu aquele tempo, o inimigo também já caiu, foi lá atrás, quando ele quis ser igual a Deus, amém? Glória a Deus. Porém, nós sabemos que o inimigo é um ser espiritual, e ele acompanha na íntegra, glória a Deus. E ele já sabia que Deus já tinha chamado a existência, aleluia, de todos os acontecimentos. Entendam isso. O seu filho ia despir da glória, ia nascer de uma mulher, ele já sabia. O inimigo já sabia, foi o Salvador vai vir. O inimigo tinha sido expulso, ele ficou posicionado contra a mulher. O alvo do inimigo era a mulher. Lembra disso? Apocalipse nós lemos. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que um grande dragão, você vê que já foi falar dele. Eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a cabeça e 7 diademas. Ou seja, está falando do poder das trevas, poder de Satanás, que tem poder até para se transfigurar em anjo de luz, amém? Mas aonde a gente não se engana? Porque os seus ministros produzem as obras de Satanás e não de Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então vamos lá. E a sua cauda levou após a si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Glória a Deus. Irmãos, desde lá atrás, desde a fundação, o Senhor já declarou: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Lembra que Jesus disse para Pedro: Pedro, você recebeu a revelação, e é sobre esta revelação que as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então vamos analisar. O inimigo, sabendo tudo isso, ele falou: bom, vai vir de uma mulher, tudo vai começar de uma mulher. Aí o Senhor, aleluia, cria o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Glória a Deus. Porém, toda aquela obra que o Senhor Deus fez ele alma vir e deixou a árvore da vida. Decisão sua. Porém, falou: não come da árvore da ciência do bem e do mal. Mas não proibiu de comer da árvore da vida. Por quê? A partir do momento que ele comesse da árvore da vida, amém? Aí ele já não seria só uma alma vivente, mas automaticamente ele já teria uma vida no espírito. E não é uma qualquer vida. Não tinha corrupção. Uma coisa é hoje você ter uma vida no espírito, mas saber que a sua carne foi contaminada. Vamos entender isso. O homem e a mulher não estavam contaminados. A sua carne não estava contaminada. O inimigo, ele não poderia prevalecer contra a mulher,
Mas uma coisa que o inimigo pode fazer, e vou trazer de uma forma para você entender mais ainda. O inimigo não sabia dele, o inimigo sabia que ele não poderia prevalecer contra a mulher. O inimigo sabia que ele não pode prevalecer, o inimigo sabe que ele não pode prevalecer contra a igreja. Estão entendendo a simbologia da mulher e igreja? Pois bem, olha como o inimigo, a Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto. Amém? Olha que estratégia do inimigo. Eu não posso contra a mulher, mas eu posso, aleluia, contaminá-la. Eu posso colocar uma heresia nela e posso contaminar ela. O inimigo não pode contra a igreja, mas ele pode contaminar a igreja com heresias, com distorções, e tirar a pessoa da verdade. Concorda ou não? Eva, que representa também, amém, a igreja, que no caso de Adão representa a Cristo, amém, glória a Deus. Estão entendendo aí? Só representação para você entender. Entende isso aí? Porém, o que o inimigo fez? O inimigo foi e começou a seduzir a mulher. Amém? De que forma? O que é que Deus disse? Não, o entendimento está errado. Teologia, desculpa eu falar, mas eu vou falar. Teologia, não, o entendimento é esse. Estão entendendo? O que Deus disse o Espírito do Senhor. O que a serpente disse foi a mesma coisa de Pedro. Chegou para Jesus e falou, não. Jesus falou, cala-te, Satanás, porque fala de coisas de homem, não de Deus. O inimigo foi tirando aquela espiritualidade da igreja lá no Éden. Só para você entender. Resultado foi, ele conseguiu contaminar a mulher com aquele fruto do conhecimento. Conhecimento, lembra bem. A árvore é a árvore do conhecimento, do bem e do... Tá. A partir daquele momento que foi contaminado, aconteceu algo muito terrível. Que o Senhor diz assim, agora essa mulher terá dores terríveis para ganhar filhos. E eu falo para você, a igreja geme dores de parto, pastores choram, geme dores de parto, para ganhar um filho na fé, para nascer um filho para Deus, uma filha para Deus. Hoje a igreja chora, a igreja sente dor, a igreja, aleluia, é dor terrível, porque, aleluia, aquilo que era para ser completamente do Senhor, já não tem mais completamente do Senhor, porque hoje dentro da igreja, o Senhor vem e planta o joio, o trigo, mas o inimigo também lança a sua semente dentro da igreja, e planta o joio. Dentro da igreja sai dois tipos de vaso, o vaso de honra, mas também dentro da igreja surgem vasos de desonra. Aí Deus olha para a mulher e diz, ó mulher, deixa eu falar agora a sua história. Mas chamou a serpente. Falou, serpente, você acha que você vai prevalecer? Você contaminou este ventre. Você contaminou esse ventre, mas desse ventre contaminado, Cristo vai surgir. Labassurianda calabai. Aleluia. Vai nascer aquele que vai esmagar a tua cabeça. Alabassurianda calabai. Aleluia. E a sua semente, ó serpente, só vai poder ferir. Só ferir o calcanhar. Você só vai ter acesso aos pontos fracos. Aleluia. Pastor, me explica melhor isso. Os que nascem de Deus. Lembra que Paulo diz, não há condenação para aqueles
que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que dentro da igreja, alabassurianda calabai, que o sol, aleluia, reveste, que a presença de Cristo reveste a igreja para que dê filhos para glorificar o nome do Senhor. A igreja é revestida pela glória de Deus, aleluia. E aqueles que saem da igreja e sustentam essa luz, aleluia, são as luas que vão se tornar os luzeiros lá nas trevas, a iluminar este mundo tenebroso. Explica isso, pastor. Daniel, aleluia. Pastor, tudo Deus deu para você? Não. Deus deu Deus para mim. Eu compartilhei alguma coisa com o pastor Rogério e com o evangelista. O negócio fez assim. Correto, pastor? Daniel, ele, nesse quesito, ele representa a igreja. Que igreja? A igreja que o inimigo não consegue contaminar. O altar que o inimigo não consegue contaminar. Aleluia. Uma igreja que foi dada a ela conquistar o mundo, a comer das iguarias do rei. Aleluia. Daniel falou: não, aqui nessa igreja tem jejum e oração. Esta igreja, aleluia, tem consagração ao Senhor. Daniel diz: essa igreja não será contaminada. A vez Daniel pensou: mas qual que é o propósito? Aleluia. O que vai acontecer com isso? A Bíblia diz que tinha 3 jovens. Lua, sem luz própria, mas a luz de Daniel iluminou eles. Sabe o que aconteceu? O inimigo, aleluia, não podia ir contra eles, a união deles. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu o crescimento natural. O crescimento natural. Daniel foi colocado como presidente. Os 3 jovens que foi iluminado por ele, foi levado a cuidar de províncias. Perderam seu contato. Entendam isso. O inimigo fica lá fora. Lembra de Apocalipse. Estou trazendo isso aqui. O inimigo não pode ir contra a igreja, mas ele consegue contaminar a igreja. Lembra? Através lá do Éden, contaminou a igreja. Porém, ele ainda não pode ir contra a igreja, ele tem que ficar lá fora. O que ele fica fazendo? A hora que nascer um filho eu trago. Nasce um filho eu trago. Eu não posso dentro da igreja, mas a hora que sair eu tenho domínio sobre ela, sobre ele, por causa da carne. Sois luas. E 3 que foi iluminado, estou trazendo Daniel, simbolizando um altar consagrado ao Senhor, um altar onde emana a luz do Senhor, que iluminou esses 3 jovens. Eles saíram para fora. Daniel se tornou presidente e eles foram cuidar de províncias da Babilônia. E não pense que cada um, os 3 estavam juntos, não. Era cada um numa província, pastor. Todos distantes. Hoje você tem internet, você tem o WhatsApp, fala toda hora com o outro. Um fortalecendo o outro. Não ficaram isolados. Mas tudo lua iluminada. O inimigo não pôde arrancar o brilho. Eles não perderam tudo que eles receberam quando estavam na presença de Daniel. Tudo que eles receberam de Deus, eles conservaram. De calabassúria, calabassúria. Pastor, o que é isso? Aleluia, são as virgens prudentes que receberam o azeite e saíram com as lâmpadas brilhando. O inimigo soprou, mas o fogo do Senhor, aleluia, não o apaga. De calabassurianda, calabai. Você já tentou soprar um fogo que foi aceso com óleo? Pastor, vai tomando posse. O fogo faz isso aqui, você sai de perto, senão ele te queima. Aleluia. Ele faz mal para aquele que tenta apagar. Eu falo para você, você cheio do azeite do Senhor. Aleluia. Quando sai da igreja, o inimigo tentar te apagar, aleluia, ele vai se queimar. De calabassurianda, calabai. Mas aqueles como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi iluminado e falou: eu não perco mais essa luz por nada.
Aí separou, ficou cada um distante. Agora ferrou, não tem ninguém para se fortalecer um outro. Agora era ele sustentando aquela luz. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é como um tesouro que quando você descobre, meu irmão, aleluia, você não quer mais se desfazer dele, você não quer mais perder ele, ele se torna para você o maior tesouro, de calabassurianda, calamanto. Qual foi o problema de Saul? Ele foi iluminado, mas lá fora ele perdeu o seu brilho. Ele engordou o olho nas coisas do rei. Ele salvou alguns cabritos, algumas coisas que interessavam para ele. Você está entendendo? Amou mais a criatura do que o Criador, que diz: destrua tudo isso. Não negocie o seu chamado, meu irmão. Não negocie a sua salvação. Este mundo é perdição. Nós não estamos brincando, Jesus está vindo, igreja. Até quando você vai amar a sua própria vida para perder a sua salvação? Até quanto você estará diante de um culto como esse? Até quando? Que o óleo que você recebe aqui não passa do portão. Só sobra a lâmpada. E a letra mata, o Espírito vivifica. Oh, aleluia. Todas tinham lâmpadas, mas só 5 conservaram com azeite. Voltamos a Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei se exaltou, levantou uma estátua, todos nós sabemos. Resumindo, foi tocado todo tipo de instrumento, aquela cerimônia toda. Aí de repente todo mundo se curvando, todos os lugares, toda a província da Babilônia, todo o território da Babilônia, todos os povos se curvando, porque ali tinha muitos povos diferentes, inclusive os judeus ali, e muitos judeus se curvando. Mas daí ficou notório, tinha 3 cabeças em pé. Aleluia, porque ele vive, posso crer no amanhã. Em pé. Aí a denúncia chegou lá. A denúncia chegou lá. Olha como o inimigo é estrategista. O inimigo chamou ele e falou assim: olha, por vocês a gente repete tudo de novo, vou dar chance. Vou dar chance para você. Nós vamos repetir tudo de novo, aí você se dobra. Se você não se dobrar, vai ser aquecido 7 vezes mais. Aí, olha aqui que é um crente na palavra, pastor. Isaías já tinha escrito: ainda que pelo fogo tu passares, a chama não arderá em... Ele diz: eu tenho uma palavra de Deus em meu favor. Saiba, ó rei, que não nos curvaremos. Pode aquecer 7 vezes esse negócio aí. Nós não nos curvaremos, porque o Deus que nós servimos nos livrará. Se estava escrito Abacuque já, eu não sei. Mas para mim, para você, já está escrito toda a Bíblia. Não tem desculpa. Aleluia. Talvez ele não tinha ainda Abacuque escrito, mas era como se tivesse. Talvez por revelação. Aleluia. Ele diz: ó rei, mas saiba também que se Deus que nós servimos não nos livrar, não nos curvaremos a tua estátua, ó rei. Sabe o que é isso? Abacuque: ainda que a figueira não floresça, oh, rabassurianda, calabai, a coisa pode estar ruim para a minha vida, a coisa pode estar, aleluia, caso de morte, mas eu ainda continuo fiel. Ei Jó, desista, aleluia, porque você vai morrer. Tudo bem que eu vou morrer, mas eu sei que depois de morto eu vou ser levado ao tribunal de Deus, e o Senhor vai levantar, então é lá, para me dar a minha salvação. Não abro mão dela. Aleluia. Eu não estou nesta vida por aquilo que Deus me deu, mas eu estou nesta vida pela salvação, aleluia, que Ele me garantiu, de calabaçúdia. Não estou nessa vida por esta vida aqui terrena.
Olha que Jó diz, eu já sei, já perdi tudo, só falta a minha vida perder, o inimigo só falta tirar a minha vida, mas se tirar não tem problema, eu serei levado até o tribunal do Senhor, é ali que está a minha vitória. Vive para a salvação, igreja. Oh, aleluia. Nós vamos ter alguns cultos esse negócio aí pelo jeito. Olha que mistério. Então o inimigo, ele não pode contra a igreja. Ah, pastor, mas eu estava lendo a Bíblia e diz que lá atrás o inimigo destruiu o templo. E foi o próprio Nabucodonosor. Mas vamos entender isso aí? Vamos entender esse mistério? Até Herodes, até aquele momento de Herodes, aquele templo era possível ser destruído, aquela igreja até era passível de ser destruída. Mas quando o povo, aleluia, já tinha conhecimento do Cristo, aleluia, sobre aquela revelação que estava a igreja, aquela igreja que não é destruída, aleluia, o povo falou, não, o templo não vai ser mais destruído não, aleluia, porque não aceitamos mais palavra de homem, nós só recebemos e aceitamos palavra de irmãos, de Deus, que o mundo é mundo, a igreja do Senhor é perseguida. Há uns 15 dias atrás, uma igreja batista lá em BH, Belo Horizonte, eu vi esse noticiário. Amanheceu pichada, pastor. Morte, como é que chama? A palavra me fugiu agora. Aos protestantes. Morte aos protestantes. Essa notícia só deu na internet, não saiu em nenhum jornal. Agora, se fosse num terreiro, vocês iam ver a repercussão que ia dar. Vocês iam ver o rebuliço que ia dar na imprensa. Mas era contra a igreja do Senhor. Uma ameaça. Ameaça de destruir e acabar com o evangelho. Ó irmão, ó. Deus que eu conheço por gente. Os cristãos sempre foram uma pedra de tropeço para o mundo aí fora. Mas não sabe o mundo que, aleluia, a igreja está para iluminar esse povo que está em trevas. Pois bem, foi destruído o templo, pastor. O templo foi destruído. Foi até reerguido o templo, mas o povo falou, não, esse templo não tem mais a mesma glória, mais a beleza de antigamente. Mas vamos entender esse primeiro templo aí. Esse primeiro templo não era para salvar pecador. Esse templo já era o salvo do Senhor. Já era a menina dos olhos de Deus. O povo ia lá para adorar a Deus. Foi construído simplesmente, aleluia, uma casa para o Senhor, uma casa de adoração ao Senhor. Lá ninguém buscava salvação. Lá estavam os eleitos de Deus. Amém? Agora, a igreja que não é destruída é a igreja que gera. Estão entendendo isso? É essa igreja que o inimigo não consegue destruir. Quando foi levantado o segundo templo, foi reerguido novamente ali, restaurado, olharam para aquela beleza, porque olharam só de um âmbito natural e disseram, mas essa glória não tem glória. Aí Deus levanta o profeta para dizer, a glória da segunda casa. Que casa é essa? Jesus falou assim, olha, sobre esta revelação edificarei a minha igreja. Aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque a primeira glória, aleluia, o Senhor visitava aquela casa, era tremendo, aleluia. Mas lá dentro não podia pecador. Aleluia, os homens não podiam nem entrar. Sacerdote, teve situação que o sacerdote não podia entrar, os que estavam caíam. Aleluia. Agora a glória da segunda casa,
aleluia, já estava estabelecida a partir do momento que Jesus chegou. Aleluia, Jesus estava dentro do templo ensinando. Aleluia, o sacerdote trouxe uma mulher pega em ato de adultério, adulterando. Aleluia, aquela mulher já estava morta nos seus pecados. Aleluia, mas o Senhor, aleluia, naquele dia reviveu ela, deu vida novamente. A orientação dele é manter essa luz lá fora. Amém? Vai em paz. Entrou condenado, saiu sem a condenação. A igreja do Senhor, ela sofre dor de parto. Por quê? Porque hoje a igreja não é perfeita mesmo. Todos estão sujeitos a cair. Cai pastor, cai missionário, mas a igreja continua. A igreja continua gerando filhos para honra, também para desonra, porque o inimigo contaminou, isso é fato. A igreja tem que estar em total vigilância, para que os frutos que ela dê, glorifique ao Senhor lá fora. Mas você pode pegar a igreja mais perfeita dessa face da terra, se você conhecer os seus membros, muitos que conhecem alguns membros, vai querer vir para a igreja, mas conhecendo outros membros, fala, não, aquela igreja não é de Deus, pelos frutos que dão lá fora. Estão entendendo? Agora eu preciso entender e compreender isso. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero ser? Eu quero ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? Eu quero ser um vaso que eu saio para fora, o inimigo já está me esperando e me traga, e tudo aquilo que eu recebi eu perco? A partir do momento que o inimigo contaminou Eva, nasce 2 filhos. Um vaso de honra e um vaso de Pastor, isso é predestinação? Não. Não é predestinação, porque os 2 vieram prestar culto ao Senhor, sacrifício ao Senhor. Todavia, de um foi aceito, Abel, Deus recebeu. De Caim, Deus não recebeu. Fala, joio. Mas Deus é Deus que transforma o coração de pedra em carne, amém? E olha que Deus vem para ele. Chegou para ele e tipo assim, o seu não recebe, vai embora. O seu Senhor está te esperando lá fora. Não foi isso que Deus falou. Deus deu um conselho para ele. Tem muita gente que está dentro da igreja há muito tempo, e Deus fortalecendo ele com as promessas. Tem muita gente dentro da igreja que Deus está fortalecendo ele com as promessas, e o tempo inteiro dando conselho. Dando conselho, dando conselho, dando conselho, dando conselho. A palavra de exortação é conselho. É conselho, labassurianda, calabai. Aleluia. Abel prestou culto ao Senhor que Deus recebeu. Caim, mesmo e no mesmo altar, Deus respondeu diferente. Mas Deus não deixou ele sair para a boca lá, direto do inimigo. Deus chamou ele para um conselho e falou, abençoado, se você não fazer bem, eu não vou aceitar, Caim. Deus deixou bem claro para ele, faça de novo. Não fez bem feito? Se ergue, faça de novo, conserta, faz direito, conserta a sua vida, conserta a sua casa, conserta a tua adoração. Faz para mim, de calabassúria, calabai. Presta culto que louva o meu nome, que exalta a minha grandeza. Faz o melhor, faz. Isso é o conselho do Senhor para Caim. Mas ele não só deu um conselho, ele falou assim, ó Caim, deixa eu te dizer. Está lá na porta esperando. Lembra de Apocalipse? O dragão se posicionou na porta. Diante
Diante da igreja, o inimigo se posiciona. Aí o Senhor falou assim, ó, faça direito. Porque você vai sair daqui para lá, e o pecado já está na porta. E sabe o que o Senhor disse para ele? Se você sair daqui vazio, você terá que ter domínio sobre os seus desejos. Cá entre nós, a inclinação para a carne é morte, a inclinação para o espírito é vida. Porém nós sabemos que as vontades da carne, os frutos da carne, são desejos incontroláveis. Deus estava falando para Caim, Caim, você vai ter que se dominar sobre os seus desejos. Ao contrário de Paulo, que o Senhor falou assim, ó, suporta tudo. Você vai sair para fora ali, o inimigo vai armar tudo que é arma para te derrubar, para roubar a unção da sua vida, para roubar tudo que você conquistou na presença de Deus. Aleluia. Paulo falou assim, ó, eu cheguei ao terceiro céu. Tamanho nível de espiritualidade. Mas Paulo falou assim, não, mas eu não estou apegado a isso. Eu quero, aleluia, dar testemunho. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Eu quero ouvir esse testemunho. Ontem, pastor, foi tremendo lá o culto. E tem algo tremendo que aconteceu lá. Quando o pastor Francisco Silva, ele trouxe o rei Uzias, que foi lá e prestou um culto ao Senhor. Mas aquele culto foi um culto de Caim, que Deus não recebeu. O sacerdote veio e deu conselho para ele. O sacerdote fez o papel de Deus. O sacerdote veio e aconselhou ele. Falou, não faça assim. Deu conselho. A Bíblia diz, eu sou rei? Que eu não posso fazer? Eu vou fazer. E ele foi soberbo e fez do jeito que ele quis fazer. Automaticamente, na testa dele ficou leprosa. Todo mundo olhava para ele e via ele leproso, e sabiam que a lepra que veio sobre ele, foi porque Deus havia lançado essa lepra sobre ele, por aquilo que ele fez, pela desobediência, por rejeitar o conselho. Quando ele sai do templo, inclinação para a carne é morte. Ele já saiu do templo para morrer, porque ele morreu com aquela lepra. O inimigo tragou ele ali, foi questão de tempo, de dias, para ele morrer. E é até então interessante que o pastor Francisco Silva, na pregação, trouxe, né, a nossa memória, que os sacerdotes, na sua, como é que chama? Não, mas como é que chama esse? Turbante. Estava escrito santidade ao Senhor. No turbante estava santidade ao Senhor. Aí, até uma pessoa fez uma brincadeira, né? Olhou assim e falou assim, o que está escrito na sua testa? Quando ela falou isso, eu fiquei quieto, você lembra? Que eu lembrei de Paulo. Paulo falou assim, ó, eu não quero falar nada, eu quero que vocês olhem e vejam. Halabassurianda calabai. Eu quero que você olhe para a minha testa e veja o que é que está aqui. Aleluia. Santidade ao Senhor, ou lepra. De calabassurianda calabai. Aquele tempo ninguém ficava olhando no espelho. Eram as pessoas que olhavam. Aleluia. Olhava para o rei Uzias, o rei. Aleluia. Olhava lá e falou lepra. Olhava para o sacerdote. Aleluia. Que o rei pisava em cima. Olhava lá e dizia santidade ao Senhor. Estava escrito santidade aos... O que as pessoas olham para você e lê? Qual é o testemunho que as pessoas têm de mim e de você lá fora? Lembra que o inimigo fica lá, esperando. A quem possa tragar. Amém? Eu vou concluir. Já está chegando 9h30. Eu vou entrar na conclusão e nós daremos continuidade. Isso daqui vai longe. Ainda nós vamos entrar na Maria ainda, porque também fala de Maria. Então lembre-se disso. Abel, pastor, mas Abel foi morto. Ser fiel até a, dar-te-ei a coroa da... Aquele que amar mais a sua vida, perder lá,
Mas aquele, aleluia, que por amor de mim e do evangelho, vai achar, vai encontrar. Oh, Rabachandaramanai. Jesus chegou a Jerusalém, aleluia. Eu não esqueço do sangue de Abel, Jerusalém. Esse sangue, aleluia, vai estar lá no dia, Labassurianda Calabai, aleluia, será sobre vocês que têm rejeitado o meu amor. Todos que morreram por causa desse evangelho, todos aqueles que rejeitarem a Cristo serão culpados. Jesus estava dizendo isso lá. Vai recair sobre vocês, porque vocês mesmos são testemunho de que foi ato dos seus pais. Então vocês sabem, vocês concordam que todos os profetas que Deus levantou, a Bíblia diz que nós devemos examinar nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Agora, Paulo diz assim: então eu entendi que a graça do Senhor me basta, e o poder de Deus vai ser em meu favor quando eu estiver fraco. Então, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí Paulo falou: então me alegro. Então, quando eu estiver sendo injuriado, eu vou me alegrar na minha fraqueza, porque o poder de Deus vai se manifestar. Quando eu for perseguido, aleluia, ao invés de eu dizer: oh Deus, por que eu estou passando isso? Em vez de eu abrir minha boca e falar o que eu não devo, aleluia, eu devo me alegrar, porque o poder de Deus vai manifestar em meu favor. Labassurianda, o que é isso, pastor? Aleluia, Deus está dizendo: olha, quando tudo isso acontece com você lá fora, é o inimigo ferando o teu calcanhar, é o inimigo, aleluia, tocando no teu ponto fraco, mas sabe que neste momento eu estou te dando autoridade para esmagar a cabeça dele. Alabassurianda Calabai. Uma ferida no calcanhar não leva à morte, mas esmaga a cabeça para você ver se tem vida. Eu quero falar para você: Deus deu autoridade para a igreja, para pôr o inimigo por terra. Alabassurianda Calabai. Uma igreja que é derrotada lá fora é porque não sai e não leva a vida com ela. Meu Deus. Agora eu sei o que ele fazer. Se Jesus disse que virá como ladrão quando ninguém estiver esperando, você não vai estar dentro da igreja, com certeza. Já pensou? Que é que você vai estar naquele momento? Se vai estar na carne, inclinado para a carne ou inclinado para o espírito? Pastor, eu não aguento. Não aguenta porque ainda não se converteu. Ontem o pastor Francisco Silva, vou pegar esse gancho, foi tremendo ontem foi demais, né? Tem sido tremendo, mas ontem, né? Porque me fez lembrar muito de hoje, né? Quando Isaías já era profeta, olha que coisa tremenda, né? Ele trouxe, espanou de uma forma tremenda. O profeta olhou, teve visão de Deus. Estava tudo maravilhoso para o profeta. Mas ao invés do profeta se engrandecer, ele fez igual Paulo: deixa aí, deixa homem espiritual, que eu sou profeta, estou vendo essa grandeza de Deus, eu me vanglorio, mas ai de mim, que vou perecendo. Alabassurianda Calabai. Ele diz, olhou para ele e falou assim: eu sou profeta, eu profetizo, eu tenho visão, mas as minhas atitudes são como a do mundo. Aleluia. E não onde era o maior pecado dele, ele falou assim: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio deste povo, e eu não tenho. Ele olhou para ele e falou: qual que é a minha diferença de quem está no mundo? Só a única diferença é que eu estou vendo o céu aberto. Sou profeta. Quando ele olhou para ele e reconheceu os seus muitos pecados, né? Tremendo a forma que Deus trouxe para o pastor Francisco Silva, porque ele estava vendo os serafins lá acima do trono.
E é tremendo, eu fiquei muito impactado ontem, aprendi muito. Quando ele disse, você imagina o profeta olhando e os serafins saindo lá do trono. Ele falou, onde esse serafim está indo? Aí pega uma tenaz e desce lá no trono, pega uma brasa. E ele falou, onde será que esse serafim está indo? E de repente o serafim mira ele e vai vindo. Oh, porque ele reconheceu os seus pecados. Pastor, o que é reconhecer meus pecados? É quando eu me arrependo, porque muitas das vezes a pessoa vê os pecados dela, mas não se arrepende. Sei que eu sou pecador, mas eu jogo tudo na conta da igreja, a igreja que tem que me purificar. Aquele que tem em Jesus essa esperança, purifica-se a si mesmo. As obras do diabo, o Senhor dá cabo. Ralabassurianda calabai. O serafim voa para ele. Eu gosto, tremenda forma que Deus usou ele. Pastor Francisco Silva. Que ele olhando o serafim, falou, mas não, onde está vindo esse? Para onde está indo esse serafim? E o serafim foi indo, e parou diante dele. Pegou aquela brasa e tocou nos lábios. Oh, aleluia. Aí ele falou, para que isso será? Está purificado os seus pecados. Labassurianda calabai. A igreja que não busca purificação, aleluia, vai sucumbir lá fora. Aleluia, não vai sustentar a luz do Senhor. Pode ser transformada aqui dentro, mas vai sair como Saul lá fora. Aleluia, não permanece transformada. Alabassurianda calabai. Eu quero que você saiba, dentro da igreja, você é crente, dentro da igreja você dá lugar ao Espírito Santo, mas o inimigo está te esperando lá fora. Ele conhece os seus defeitos, ele conhece os seus pontos fracos. Se você não aguenta uma calúnia, ele vai te caluniar. Se você não aguenta uma perseguição, ele vai te perseguir. Se você não aguenta uma palavra sem responder, ele vai liberar essa palavra que faz você reagir na carne. O inimigo conhece tudo que faz você manifestar os frutos da carne. Ele está lá fora esperando você para começar a te tocar, te cutucar, a fim de você cair da graça. É um conselho que eu te dou hoje. Entra na igreja, aleluia. Você pode entrar caído dentro da igreja, mas você tem que sair dela crente. Você tem que sair dela salvo. Salva em nome de Jesus. Oh, aleluia. Orabassurianda calabantorevácia. Se coloque em pé toda a igreja. Ministério de louvor, o louvor que Deus tocar no coração de vocês. Vem para cá, se posiciona. Guarda isso. O inimigo, ele é limitado. Se o inimigo tivesse acesso à igreja 100%, irmãos, não teria louvor, não teria pregação que honra ao Senhor, não teria manifestação do Espírito Santo. Ah, pastor, quando eu estou lá em casa também, lá também é como se eu estivesse no culto. Glória a Deus, porque lá o inimigo não está prevalecendo contra você. Mas lá na minha casa o inimigo prevalece. Lá onde eu trabalho o inimigo prevalece. Lá na rua o inimigo... Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Cadê o teu azeite? Cadê o Espírito Santo da sua vida? Cadê? Porque só vai, aleluia, só vai para o céu quem nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Labassurianda calabai. Se eu nasci de novo, aonde eu estiver, eu estou em uma carne, aleluia, eu posso estar na minha vida natural de viver, mas quando o inimigo vem, eu já identifico na hora, o Espírito Santo testifica, fala, o inimigo chegou, aleluia. De que forma que eu vou reagir com o inimigo? Na carne não, na carne é morte. Eu vou reagir no Espírito, ele vai ferir meu calcanhar, aleluia, a única coisa que ele pode fazer, mas eu vou esmagar ele.
Rabassurianda calabai. Ei, calamantorevácia. Como, aleluia, porque eu vou manifestar, aleluia, a minha humildade, a minha fraqueza, e o poder de Deus vai manifestar em meu favor. Arabassuriande calabai. Meu Deus. Meu Deus. Sabe qual que é a promessa do Senhor? Receberei o Espírito e serei-me testemunha. Amém? E esses sinais seguirão aos que? Quem crê é quem leva embora. Você quer aqui dentro, mas ali fora você já perdeu. Você é crente aqui dentro, ali fora já era. O Senhor diz: aquele que sai com esses sinais pisarão em serpente e escorpião. Ei, Meu Deus. eu quero falar para vocês, igreja. Quem é que vence o mundo? Os que é nascido de Deus vence o mundo. A igreja foi dada a ela. Por isso a mulher representa a igreja. No próximo culto falaremos de Maria, mas hoje estamos falando de igreja. Foi dado a ela um poder tão grande de gerar filhos que esmagam a cabeça da serpente. Filhos que saem da igreja debaixo de uma promessa: farão as minhas e as farão maiores. Eu sei o que Deus está preparando para essa igreja. E eu não quero perder isso por nada. Ainda que aqui surge apenas 3: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas eu sei que esses 3 vão mudar o decreto do mundo lá fora. O decreto estava estabelecido pelo inimigo, mas aquele mesmo que tinha feito o decreto mudou o decreto. Diz: agora eu preciso mudar o decreto, porque não há Deus como o Deus desses jovens. Não há Deus que possa livrar como o Deus deles. O mundo lá fora precisa olhar para mim e para você e ver o quarto homem. De calabassurianda calabai. Você tem que sair daqui da igreja como um Davi. Pastor, explica isso. Porque há muitos que saiu daqui ovelhas, e são ovelhas, mas por não receber, não viver, foram parar na boca, lá fora. Lembra de Davi? Da onde ele tirava as ovelhas? Você precisa sair daqui desse jeito. Não somente para não sucumbir na boca do leão, na boca do urso, são representações do mal, mas sair daqui ainda com unção suficiente para olhar para o inimigo e dizer: ó inimigo, você não me traga e eu ainda tomo quem você tragou. Alabassurianda calabai. Ei, meu irmão, minha irmã, volta para teu pastor, volta para tua igreja. Lá tem uma obra de Deus na sua vida. Jesus é contigo, não desista. Ei, minha irmã, volta para a igreja. Jesus está te esperando. Alabassurianda calabai. Tira, sai daqui com unção suficiente para o inimigo não ter ação na sua vida. E ainda por cima você ser um instrumento de salvação. Porque tem muitas ovelhas hoje que estão lá fora e não conseguem mais voltar para dentro da igreja. Porque quando saiu para fora, por algum motivo, foram parar na boca do leão e do urso. Aí Jesus chegou e Jesus disse uma frase muito tremenda: eu vim para os que haviam se perdido. A qualquer momento o filho pródigo entra.
E aí, o altar que tem a palavra de vida eterna, não vai dizer, agora você já era, você perdeu sua chance, gastou tudo lá fora. Não, o altar vai dizer assim, aleluia, estava morto, mas reviveu. Oh, aleluia, a festa no céu é para um pecador que se arrepende. Oh, aleluia. Sai daqui entendendo mais o que é uma igreja. Para que uma igreja? O que é que você vem fazer na igreja? Por que você não pode perder um culto? Será por que Daniel não parava de orar nenhuma vez, se tinha um decreto que dizia que ele não podia orar? Mas a Bíblia diz que era de costume ele orar 3 vezes ao dia, e ele não parou. Já pensou se Daniel parasse e falasse assim, não, nesse período de decreto não vou orar não, porque eu já orei demais mesmo, e agora tem uma lei, eu não posso orar. Não, Daniel continuou, sabendo que o inimigo ia usar daquela ocasião. Só que Daniel foi lançado na cova dos leões, ele era uma ovelha, foi lançado fora, caiu lá na cova, lá fora, o leão estava esperando já. Mas ele tinha azeite na reserva, pastor. Aí o rei Dário chegou no outro dia e falou assim, ô Daniel, o Deus que você serve pode te livrar? Aí ele falou, se você quiser que eu conte, eu conto. Eu caí aqui dentro, mas tinha um anjo aqui segurando a boca do leão. Na boca dele você não entra, lá bassuriando aquela barra. Meu Deus, Deus maravilhoso. A Bíblia diz que não há tentação que eu e você não possa suportar, e de todas elas o Senhor nos dá um escape. Sai daqui desse jeito. Não há tentação para um crente que ele não possa suportar, e de todas elas o Senhor lhe dá um escape. Podemos terminar esse culto louvando ao Senhor por isso. Aleluia! E eu quero declarar, no momento que está louvando, já declarar a bênção apostólica. Terminando, a gente segue. Terça-feira daremos continuidade. Oh, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja para todos sempre, no meio e no seu coração, na minha e na sua vida. Porque eu declaro neste momento, você está dentro de uma igreja, meu irmão, dentro de uma igreja, aleluia, para sair daqui vaso de honra. Mas você sabe que dentro da igreja também, se você não vigiar, você se torna um joio dentro da igreja e vai sair como um vaso de desonra. Você pode sair daqui como um Abel, que ainda que venham tirar sua vida, você sabe que aquele que vence e que é uma oferta viva, ainda que te tire a vida, a coroa da vida eterna te aguarda. Ou você pode sair daqui um Saul, cheio da unção, mas que não sustenta lá fora. Você pode chegar aqui e pelo dia mal que você passou, você entregar o seu ministério, o seu chamado, e ser um Esaú. Trocar o seu chamado, tudo aquilo que é seu por direito, que Deus ordenou, por um prato de lentilha. Você pode sair daqui um pecador, mas arrependido, e a hora que deitar para dormir, o Senhor te dá um sonho profético dizendo assim, olha, eu vou te trazer de volta para a minha presença, porque eu tenho uma promessa na sua vida, e essa promessa vai se cumprir. Porque no reino de Deus funciona assim. Existe aquele que vem no altar e promete fazer e não faz, pastor. Mas existe aquele que vem aqui no altar, ouve a palavra, endurece o coração e diz, eu não vou. Aí chega lá fora, aí Deus trabalha no coração dele, aí ele se arrepende. Aí o Senhor falou assim, o reino de Deus é desse jeito. Aí ele deita a cabeça, evangelista. Aí uma escada aparece do nada. Aí ele vê Deus lá, falou, ferrou, vou morrer.
Aí Deus, ele vê anjo subindo e descendo. Ele falou, que coisa é essa? Ele falou, rapaz, eu vou te trazer de volta. Você se arrependeu de tudo que você fez, eu vou te trazer, eu vou te restaurar aqui, porque a promessa que eu tenho na sua vida aqui vai se cumprir. Que Deus abençoe toda a igreja. Ó igreja, se prepare, pois o noivo aí vem. Muitos anjos poderosos vão descendo do além. É chegado o momento, eu vou subir ao céu de luz, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glorifiquem ao Cordeiro, Ele aqui presente está. Todas as trevas está sumindo. Deus vai hoje te libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Quando for chegada a hora e a igreja então subir, muitos vão ficar chorando, mas Jesus não vai ouvir. E os salvos triunfantes vão cantar no céu de luz, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Já terminou o culto? Eu só quero liberar vocês com uma palavra profética, amém? Aleluia. Feche teus olhos, estenda a mão em posição de receber. Quero profetizar sobre essa igreja, sobre a sua vida. Aleluia, que eu não sei como você andava até hoje, mas a partir de hoje vai ser a sua caminhada lá fora. Onde Isaías diz, levanta-te, Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Verso de número 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos,
mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão na tua luz. Eu quero profetizar que lá dentro da tua casa, aonde habitava a luz, alabassurianda calabai, a sua família vai andar na luz do Senhor, que emana através da sua vida, em nome de Jesus. Aonde você pisar, em nome de Jesus, aleluia, a luz do Senhor seja notório para aqueles que estão em trevas, e serão iluminados através da sua luz, em nome de Jesus. Receba este revestimento de luz, receba, seja uma igreja iluminada, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia.